Sejam bem-vindos todos à nossa audiência do podcast Segurança Online. Um episódio de hoje, a presença do nosso ilustre presidente da AMBrasil, Coronel Espírito Santo, amigo de longa data, um defensor emérito das corporações militares estaduais do Brasil, e a quem temos a honra e vamos conversar sobre segurança pública nesse episódio de hoje. Coronel, seja bem-vindo. O senhor está com a palavra para fazer as suas considerações iniciais, para a gente partir, depois da sua apresentação, o nosso programa propriamente dito. Muito obrigado pela oportunidade que me é dada para poder expor ideias a respeito de um tema tão importante para a sociedade brasileira, e especificamente para nós, dentro das nossas corporações das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militar do Brasil. Agradeço essa oportunidade. Como é que o senhor entrou na carreira militar? Qual foi a sua motivação? Não, digamos o seguinte, eu sou oriundo de dentro dos quartéis. Meu pai era militar, foi destacado, eu nasci numa cidade onde ele era comandante do destacamento, ainda como cabo, e depois a vida foi prosseguindo. Processo familiar. Processo familiar, o lugar onde eu comecei minha vida escolar é diferente do lugar onde eu nasci, exatamente porque a movimentação dele era muito grande. Então, o lugar onde eu convivi, na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. Bom Despacho, conheço. É a sede do 7º Batalhão, um batalhão tradicional da corporação. E meu pai era um dos integrantes desse batalhão. E a família nossa, nós morávamos na Vila Militar. Então, tenho minha vida praticamente desde criança. Geneticamente carimbada. Desde criança voltada para a convivência com os militares estaduais, e especificamente com as dificuldades e sucessos e que a corporação nos oferece no dia a dia para as famílias dos militares. O senhor estudou em colégio militar? Eu estudei num colégio que não era militar, um colégio na cidade de Diamantina, no Sagrado Coração de Jesus, em Diamantina, onde o Juscelino Kubitschek estudou. Eu me assentei na mesma carteira que ele se assentou, muito tempo depois, é claro. Carteira escolar essa, inclusive, que está recolhida aqui ao Museu Histórico, aqui de Brasília, trazida por um Coronel Leodoro, que é colega meu da corporação, e que está no Museu Histórico aqui de Brasília. No Museu Juscelino Kubitschek, aqui, bem perto da torre. E o senhor entrou como praça ou já na Escola Militar para oficiais? Eu entrei direto na Academia Militar para curso oficial, em Belo Horizonte. Me formei lá e depois eu fui destacado para a cidade de Uberaba. No Triângulo. Distante aí de uns... Mas o senhor teve um tempo muito longo também como professor na academia. Eu me lembro que eu conheci, você era capitão, ensinava lá na academia, né? Sim, como eu tenho uma certa facilidade para a parte jurídica, né? Então tive a chance de ser instrutor nas academias da Polícia Militar de Minas Gerais, como instrutor de Direito Militar, escrevi livros sobre isso. E tive essa oportunidade e também pude exercer assim comandos meus em vários lugares do estado de Minas. O senhor foi contemporâneo do Coronel Klinger na academia? Fui. Eu era um dos integrantes da turma dele. Turma do Lagares, né? Da turma de integrantes, né? Porque ele era o nosso comandante, né? Comandante, então eu era um dos comandados. Nessa época também o Lagares também era da... O Lagares é meu colega de turma. Mas também era da academia, né? Era da academia também. Uhum. Eu me lembro grande que estudioso. Tanto o senhor como o Coronel Klinger como o Coronel Lagares eram referência na cultura jurídica lá
tem alguns livros publicados, tanto na área jurídica quanto na área de segurança pública. Eu como oficial, eu tive a oportunidade de me matricular na Faculdade de Direito, e na faculdade tive a oportunidade também de exercitar a divulgação desse tema, que era totalmente desconhecido dentro da universidade. E tive essa oportunidade, e tem livros escritos sobre o assunto, livros escritos esses que são conhecidos assim, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, no Brasil inteiro, já fiz palestras no país inteiro, e sou reconhecido pelo que eu já escrevi, pelo que eu já debati. Já ensinou? Ensinei. Então, tem uma longa vivência. Hoje, o senhor tem uma herança muito interessante, que é o Código Brasileiro de Trânsito. O senhor fez parte do grupo que escreveu o anteprojeto. Na verdade, nessa época eu era oficial em Minas Gerais, e fui convidado para ser integrante do grupo de estudos a respeito disso. Então, como naquelas questões de praticidade do dia a dia, eu me propus, assim, perante os outros colegas que não eram militares, que eram da área da segurança pública e do trânsito, me propus, assim, que eu colocasse, assim, já no papel aquilo que eu já tinha na cabeça, né? Eu era oficial já, era primeiro-tenente ainda, em Belo Horizonte. Capitão, né? Não, capitão, tenente indo para capitão. Ah, tá. Então, eu tive a oportunidade de escrever, né? E com a ajuda e apoio de um coronel muito influente, me dava muito apoio, que era o coronel Klinger, né? E colocar isso no papel, e o que está hoje aí no Código de Trânsito que nós temos aí no Brasil, praticamente eu escrevi ali, posso dizer assim, 90% do que está escrito ali, transcrevendo para lá todo o nossa convivência, nossa vivência, nossa praticidade de lidar com essas questões, porque nessa época eu já tinha sido oficial como tenente, capitão e major, e eu já era tenente-coronel. Então, o código está aí, vivendo. Tive a oportunidade de conviver com o Congresso Nacional, onde a lei nova, né, foi discutida, em debates, em estudos, e no Brasil inteiro, do Amapá até Rio Grande do Sul. Participei de muitos eventos nesta área assim, técnica, né? E uma coisa curiosa, por exemplo, no Código de Trânsito, é que o regramento das infrações, eu praticamente estava na minha cabeça tudo que são as nossas infrações disciplinares. Uhum. A ideia foi exatamente essa. E está em vigor até hoje, né? Se fizer isso, acontece isso. Se fizer isso, acontece isso. Né? Eu me lembro que naquela época existia uma disputa muito grande com o pessoal dos municipalistas e da administração centralizada. E naquela época o movimento municipalista estava muito forte, e quem comandava isso na comissão de trânsito era o Dr. Ailton Brasiliense, que era o presidente e diretor daquela Associação Nacional. Não, daquela autarquia municipalista de São Paulo que cuida do trânsito na cidade de São Paulo. E o presidente do Detran de São Paulo era aquele delegado de polícia. E representando as polícias era o senhor e o capitão Dilson. Daqui de Brasília. Exatamente. Mas exatamente, esses profissionais todos... Alexandre Garcia, que fez parte também. Esses profissionais todos foram da nossa convivência diária nessa época. Mas, tecnicamente, a primeira escrita do código, quem botou no papel fui eu. Porque eu tive um suporte muito grande. Suporte, regulação do nosso disciplina militar.
Se fizer isso, acontece isso. Se fizer isso, acontece isso. Você tem para mais. O conceito das infrações. Se alguém ler hoje o código e ler e souber os regulamentos que são disciplinares, vai verificar que o conceito é o mesmo. A técnica, né, é exatamente a mesma. E isso não foi mudado do que nós escrevemos até hoje, assim, em termos da gravidade das infrações. Nessa época nós tivemos a oportunidade de lhe conhecer, e logo em seguida, no ano de 1987, nós nos conhecemos mais de perto, que foi na instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito. Que nós fazíamos parte da assessoria que foi montada pelas polícias militares e corpos de bombeiros militares do Brasil, que aqui em Brasília ficaram baseados, parte no quartel do Corpo de Bombeiros e uma parte na companhia de guarda da Polícia Militar, que na época era comandada pelo Coronel Sereno, e o comandante do Corpo de Bombeiros era o Coronel Paulo José. E naquela época o comando da Polícia Militar não quis se envolver na questão. Eu me lembro disso. E não deixou nenhum policial fazer parte dessa assessoria. O único que participou fui eu, porque eu estava na Casa Militar e o Coronel Sereno acertou com o governador Aparecido na época que precisava um representante nosso, e principalmente que eu já tinha uma experiência muito grande no Congresso. Eu já conhecia o funcionamento, conhecia quase todos os parlamentares, e o coronel convenceu o governador que eu devia ir, independente da posição do comando da polícia. E assim foi a nossa saga naquela época da Assembleia Nacional Constituinte. E eu já era também um assessor dentro do Congresso. Dentro do Congresso, o senhor... Então, aí depois chegou o pessoal de São Paulo, Terra, Milton... E vários outros. Dos estados do Norte, Nordeste. Elzio, Bono. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, Silvio. Muito. Maus, de Santa Catarina. Vários, quase todos os estados do Brasil mandou pessoas. E nós constituímos aquele grupo, que na época era um grupo de pressão, porque a segurança pública naquela época começou na Constituinte com um problema muito sério, que foi o relatório dos notáveis, que acabava com as polícias militares. Houve isso. Começou a Constituinte começou com esse cenário. E nós fomos revertendo, superando as divergências profissionais com a Polícia Civil, e nós construímos um primeiro capítulo de segurança pública da história constitucional brasileira. Que até então, antes, a segurança pública não fazia parte do bojo constitucional. E o senhor tem uma responsabilidade muito grande, porque o senhor já era advogado, não bacharel nessa época, isso ainda não existia. Eu era professor de Direito da universidade e da academia. Da Academia de Minas e de outras tinha academias. Todo o suporte, vinha por trás. E tá aí. Hoje nós não temos... Podemos dizer que nós não temos a melhor legislação constitucional, mas também temos a legislação pioneira. Sem dúvida. As novas gerações agora cabem aperfeiçoar o que foi o legado que esse grupo deixou. O artigo 142 e o artigo 144 dizem isso muito bem. Não foi mudado até hoje, né? Ele permaneceu íntegro desde essa época. E consolidou e também isso, o nosso status jurídico, que anteriormente era um tanto discutido em termos de... Era genérico, era uma coisa nem outra. Hoje não, hoje está escrito tranquilamente na Constituição. Servidores militares. Somos servidores militares e temos esse status jurídico importante que para nós. E coisa que não é insólita só do Brasil. Eu, por exemplo, estive na França e eu verifiquei que lá é exatamente do mesmo jeito, né? Na Itália e na Espanha, né? Todos os países onde eu tive a oportunidade de fazer palestras, eu vi que nossa lei escrita sobre isso é muito bem aceita nos outros países, e ela é muito acatada, porque ela é muito técnica. Ela é muito objetiva e
muito mais objetivo que de muitos outros países no mundo. Nós temos hoje, eu costumo dizer, nós temos no bojo constitucional uma definição que não existia naquela época. Não existia. O status jurídico dos policiais militares, dos policiais civis, dos policiais federais, as atribuições de cada um. E na época foi o que foi possível fazer devido à animosidade que existia, sem dúvida, por briga de espaço. Foi uma confusão muito grande. Se bem que a nossa situação de polícias militares, por exemplo, e Corpo de Bombeiros Militares, ela veio desde 46, né? Então não foi tanta dificuldade. Mas era mais... Como é que eu digo? Ela era mais empírica, não era ainda matéria constitucional. Matéria constitucional foi a partir de 88. 88, e também tivemos uma parceria muito boa com os nossos colegas militares do Brasil, né? E uma compreensão muito grande. Estivemos assim, servimos em determinada época junto ao Estado-Maior do Exército, por exemplo, na IGPM. A Inspetoria Geral das Polícias Militares. No COTÉ, né? Eu estive destacado lá para servir durante vários meses, né? Então tivemos a oportunidade de ter essa contribuição, esse apoio das Forças Armadas de modo geral, né? Especialmente do Exército. Esse preâmbulo nós fizemos para mostrar como nasceu a história constitucional da segurança pública. Perfeitamente, isso é muito importante para nós. A história constitucional da segurança pública. Porque naquela época, devido a essa guerra corporativa que havia, todo mundo queria fazer tudo e não tinha um disciplinamento técnico, conceitual, doutrinário, e a preocupação que tivemos naquela foi fazer esse regramento constitucional. E faltou a gente dispor o Sistema Nacional de Segurança Pública. E isso só veio ser aprovado agora, 14 anos atrás, mais recentemente, com o SUSP, Sistema Nacional de Segurança Pública. E apesar de ter aproximadamente uns 15 anos que já foi aprovado, ainda não foi implementado. Então, temos hoje uma distorção nas atribuições dos municípios, do Estado e da União na questão da segurança pública, que já tem um desenho diferente do que existe na América, porque a América, os municípios têm atribuição na segurança pública, o Estado tem atribuição e a União tem, a federação lá tem na federação. E nós aqui só temos atribuição na segurança pública na União e nos Estados. Como é que o senhor vê essa questão? Quanto à questão da inserção dos municípios, eu quero dizer que eu a considero importante, porque no município é a nossa, praticamente, célula máter, né? No município é que os políticos, de modo geral, o meio político vai tomando conhecimento das questões e vão desenvolvendo estratégias para que os municípios sejam exatamente aquilo que a Constituição quer que eles sejam, né? Parte da federação. E porque não há condições, porque são membros da federação também, né? E na parte que toca, sim, onde as coisas realmente acontecem, os fatos acontecem e, naturalmente, a diferença que existe nesse grande país que é o nosso, veja bem, dos territórios lá do Amapá até Rio Grande do Sul, né, do sul, norte, leste, oeste, haja uma certa harmonia de pensamento. E isso hoje, graças a Deus, nós conseguimos que isso acontecesse. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de escrever 2 livros sobre isso, e eu acho que houve uma evolução, apesar de que a gente ainda verifica alguns deméritos no sentido de
da questão do exercício efetivo da municipalidade, do poder da municipalidade, que é muito grande no Brasil, mas que as pessoas não entendem ainda, devido à disputa que tem de poder. Centralização do poder no Brasil. Mais centralizado. Você vê, nós temos municípios, estados e a federação. Então, há um contingente, digamos assim, normativo, onde essas unidades da federação têm que trabalhar harmonicamente, né? E cada um no seu viés. A autonomia, né? Eu vejo, por exemplo, assim, eu quero citar, por exemplo, o caso de São Paulo, né? São Paulo, isoladamente, se a gente o considerar, é um mundo muito grande em termos em termos do Brasil, né? Então, ali, é lógico que em função das variáveis todas, você tem assim um conjunto de situações que devam ser normatizadas, né, para uma situação típica dessa, de uma enorme, das maiores cidades do mundo, né? E com os efeitos naturais do desenvolvimento da ciência e da tecnologia e também da política, né, brasileira que se desenvolve nessas três unidades, município, estado e federação. Tem que haver essa harmonia, porque esses poderes são harmônicos entre si, não pode haver divisão entre eles. Agora, para que isso ocorra, esse conjunto de interesses tem que ser bem harmonizado numa legislação. E hoje, graças a Deus, na parte de trânsito, por exemplo, isso existe. Já está bem centrado, isso existe. Bem desenvolvido. O que se refere, por exemplo, à Polícia Rodoviária Federal, né? Que ela cresceu muito depois dessa época aí, né? Ela se tornou também importante, mas sempre trabalhando em conjunto com os estados e municípios. Né? Eu, por exemplo, não tenho visto ultimamente divergências nesse sentido. Eu acho que as coisas estão muito bem normatizadas. A questão do Código de Trânsito, que eu fiz também parte da comissão e fiz parte dos estudos do Código de Trânsito. É também uma regra importante para o país, porque a vida do cidadão hoje, se ele sai de casa, se ele liga o carro, sai à rua, ele está sujeito a uma legislação que é uma legislação nacional, né? Ele não está isolado no mundo, né? Então, é importante que as unidades federativas e as pessoas e as organizações trabalhem conjuntamente para que isso seja efetivado de uma forma para o bem do cidadão, né? O senhor falou um negócio agora interessante. No campo da segurança pública, as guardas municipais, e agora saiu decisão recente do Supremo Tribunal Federal, as guardas municipais devem atuar apenas na questão do patrimônio municipal, não podendo atuar como polícia, com poder de polícia, como polícia na acepção da palavra. Tem o poder de polícia, mas inerente à atividade administrativa e não ao poder de polícia de repressão social. E a gente vê uma anomalia muito grande, porque a justiça no Brasil, ela só existe na União e nos estados, não existe o poder judiciário nos municípios, como tem nos Estados Unidos. Lá, a administração do país ela é descentralizada até o nível municipal. E aqui ela é encaixotada entre a União e os estados. Então, nós temos apesar da Constituição dizer que a segurança pública é direito e obrigação de todos, a obrigação ela só está contida na União e nos estados. E os municípios ficam sem essa atribuição formal. O que é que o senhor acha? Eu entendo que, em termos assim, de convivência com o novo status jurídico da Constituição, a coisa está evoluindo até relativamente bem. Agora, esse litígio e essa briga por interesses, essa distorção, às vezes, que se acontece entre município, estado e federação, isso aí vai continuar acontecendo até que as coisas se harmonizem.
É para isso que nós temos, por exemplo, o Poder Judiciário também, né? Para que em determinados momentos você tenha, assim, uma oportunidade de levar um determinado tema à justiça e a justiça defina, né? Porque eu acho que a legislação hoje ela é bem... a distribuição de competências está bem determinada. Alguém pode estar fazendo algo que não lhe compete? Sim ou não? Se tiver, vamos levar o tema para que um juiz decida o que é de quem, né? Mas agora, a questão é o seguinte, que como obrigação e direito de todos, nós temos uma concentração de poder e de investimento na segurança pública centralizado na União e nos estados. Os municípios não têm esse poder de investimento. E isso pesa quando a gente vê a segurança pública como um todo. O que é que você acha? Porque a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Ou seja, não podemos excluir o município. Ele também tem que participar. E a participação do município, ela é importante, porque ela revela, e isso eu digo com toda a tranquilidade, porque eu fui comandante de determinados partes, por exemplo, do meu estado, que é Minas Gerais, onde nós tínhamos assim a influência dos municípios e a influência do estado e a influência da União. Então, nós que somos assim os responsáveis, nós comandantes, que éramos responsáveis pela atuação dos nossos efetivos, nós tínhamos que estar sempre junto com esses órgãos para que a harmonia, porque a responsabilidade é de todos, diz a Constituição. Então nós tínhamos que estar, e curioso o seguinte, muitos prefeitos tinham uma certa reserva quanto a esse apoio que deveria dar aos estados e à Polícia Militar. Mas, assim, quando eles viam o resultado efetivo em uma cidade A, B, C, D, que estava dando muito certo, eles já voltavam atrás. Então, eu acho que há, assim, com sabedoria, os dirigentes, os comandantes e os diretores, eles têm condição de praticar uma harmonização, porque o direito e responsabilidade é de todos. Mas então a gente precisa realmente mudar a Constituição um pouco, inserir mais efetivamente o município na questão da segurança. Mas eu não vejo necessidade disso não, porque já está lá. Já está. O município, ele é o locus de convivência social mais efetivo. Mas não tem capacidade de investimento. Se eu quer ver uma coisa que eu falo, na saúde. A saúde, a União investe um percentual de todo o bojo do PIB arrecadado no Brasil, que é distribuído em fundo de participação do município e fundo de participação dos estados. Então, tanto a União quanto os estados e o município têm recursos para serem aplicados na segurança pública. Na saúde. Na segurança pública, o município não tem a disponibilização desse recurso. Eu sempre interpreto o seguinte, eu interpreto que nós estamos vivendo experiências, né? Então, a gente verifica no Brasil inteiro, eu conheço o Brasil de Roraima até Rio Grande do Sul, e o país inteiro, em termos de trato com colegas meus das unidades federativas, eu vejo que há necessidade de essa interação se fazer cada vez mais forte, para que cada um compreenda até onde vai a sua responsabilidade e que haja uma coordenação adequada dos estados, principalmente, né, para que isso realmente se efetive, né, e não ficar assim esperando do além uma solução qualquer, né. E porque existem sim situações curiosíssimas. Por exemplo, eu cito, por exemplo, São Paulo, né. São Paulo, eu entendo que há uma boa coordenação lá em São Paulo nesse assunto, tanto da prefeitura quanto do estado e dos municípios de modo geral. Funciona muito bem, né? Com a Polícia Rodoviária, por exemplo, federal, havia divergência. Hoje já praticamente não existem mais. Exatamente, né? Porque municipalizou o Código Brasileiro de Trânsito
e equilibrou as atribuições do município, do Estado e da União. Isso. Então, por isso que hoje o setor trânsito no Brasil funciona melhor. E não é à toa que a Polícia Federal que mais evoluiu foi a PRF. Foi PRF e exerce um bom trabalho, né? Agora, porque eu acho que existe uma harmonia, né, de trabalho inclusive, uma coisa interessante, eu tive a oportunidade de escrever, por exemplo, de botar no papel pela primeira vez o atual Código de Trânsito, fui eu que fiz, né? E está escrito lá muito bem o que é de cada um. E se observarem os mais assim argutos no estudo dessa questão, podem verificar que o regramento das infrações do Código de Trânsito, eu praticamente os copiei do nosso regulamento disciplinar. Se fizer isso, acontece isso. Se fizer isso, acontece isso. Então, há um regramento essa ideia foi minha. Então, não fica no vazio a coisa, fica uma coisa concreta e objetiva. Há as infrações que estão descritas, verbis et verbis, como se diz no latim, né? Palavra por palavra, e o regramento e ali, a partir dali, o regramento de punição que cabe. E a autoridade é quem cabe também, porque isso é importante que as autoridades também compreendam façam a compreensão do que é o seu universo de tratamento, né? O seu universo de aplicação da lei. Então, eu acho correto o conceito do Código Brasileiro de Trânsito. A vida do cidadão no município, o município ficou com atribuições mais abrangentes. Sim. E com recurso para investir. E tem que ser assim, porque a vida do cidadão está ali. Então, é isso que eu estou querendo. Se isso deu certo no setor trânsito, a gente tem que colocar para o outro lado também da própria segurança. A segurança pública, de modo geral, do combate à criminalidade. Exatamente. Aí já tem que se estudar um pouco mais profundamente para saber até que ponto, porque vocês vão envolver já o Poder Judiciário e o Ministério Público. Entendeu? Então, vai precisar de uma mudança também, tanto no Ministério Público quanto no... fora outras questões que você, em termos criminais, por exemplo, você tem que considerar, por exemplo, a questão do Código Militar, por exemplo, né, que também estabelece regramento para isso. Coronel, saindo um pouco dessa área de trânsito, que apesar de ser uma área que o senhor tem um domínio muito grande, o senhor também tem na outra área, da ponta da história, que é o controle da criminalidade e a repressão criminal no Brasil. Muitos falam, e de vez em quando essa questão vem à baila e vem à tona, sobre a divisão das atribuições das polícias do Brasil. As polícias militares como polícia de manutenção da ordem pública e as polícias judiciárias como apuradora das infrações penais. Muitos falam que esse é um modelo que só existe no Brasil, que é um modelo que está ultrapassado, e alguns pregam a união das duas polícias numa só, enfim. O que é que o senhor acha que funciona nesse modelo e o que não funciona? Esse modelo que nós temos é praticamente o modelo que a França tem. Gendarmeria e a Polícia Nacional. Eu estive na França durante alguns meses e tive a oportunidade de debater sobre esse assunto. Então, eu posso dizer que verbis et verbis, as palavras são as mesmas. Então lá, para os meus colegas da França, eu falava isso até em francês para eles, porque na verdade do nosso estilo de comunicação verbal e do nosso estilo de regramento legislativo. Então, se funciona na França, por que não pode funcionar no Brasil? Entende? Então, na França não existe essa divergência. Entendeu? Então lá a Gendarmerie Française, que é a polícia militar francesa, né, tem praticamente assim o mesmo regramento que nós temos de práticas aqui em termos de punição. O que eu entendo e eu conheço do modelo francês, a Gendarmerie e a Polícia Nacional. Lá a divisão das tarefas é por território. Até tantos mil vai
uma. Uhum. De tantos mil para baixo, para cima, vai outra. E lá, as duas polícias, elas têm o ciclo completo de polícia integral, Uhum. que vai da prevenção até a repressão criminal. Uhum. A prevenção de crimes até a repressão criminal, uma vez cometido o crime. Eu acho que isso aí, no Brasil, nós não temos isso. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vai demorar um pouco ainda, mas nós vamos chegar lá porque a nossa tendência é de copiar o que a França faz. Então, e lá funciona, a segurança pública funciona muito bem. Pronto, o senhor deu uma luz agora no que eu queria dizer. É. Então, existe hoje, copiando também o modelo americano, que é o policial entra na academia de polícia deles, todo mundo entra na mesma entrada. E a partir daquela entrada vai se construindo por habilidade de cada policial o lugar onde ele vai trabalhar mais efetivamente. Né? Todo mundo lá entra como patrulheiro e depois termina como investigador, como gestor disso, gestor daquilo, enfim. Está faltando também dentro das polícias aperfeiçoar e pavimentar esse caminho evolutivo? Eu creio que sim. Então nós estamos evoluindo muito nesse sentido, né? Pode ser que nós tenhamos, e eu que já trabalhei como assessor lá junto à Câmara dos Deputados, junto com deputados federais, a gente verificava essa dificuldade. Mas eu acho que nós vamos chegar lá. Porque a tendência nossa é praticamente pegar os bons modelos que existem no mundo e praticá-los aqui. Absorver. Tanto do lado do modelo nórdico, mais europeu, né? E mais americano. Nórdico, que vem da Inglaterra, Estados Unidos, quanto também do modelo francês, né? E italiano. Italiano, que é o latino, a descendência latina. Que é por causa da nossa convivência com as línguas, né? Neolatinas. Mas, no todo, eu até acho que está funcionando bem. Assim, se a gente imaginar assim, e for analisar assim, sem paixão, eu acho que até que funciona bem. É claro que a nossa extensão territorial é enorme. A nossa repartição de competências, ela não pode ser bem entendida por muita gente, e não é mesmo. Ela vem muito oriunda da língua latina e às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? Ela não tem tanta influência nórdica quanto dos germânicos e dos eslavos. Mas no todo, e eu que já estive inclusive fazendo palestra na França, já estive lá na França, em viagem de estudos, e pude debater isso, e eles entenderam muito bem como é que funciona conosco aqui no Brasil, né? De um modo geral, eu acho que nós evoluímos bastante nos últimos anos. Precisa evoluir mais. Mas é claro que... Isso é um caminho sem volta, essa evolução. Não há volta. Nós estamos indo aos poucos. E tem a questão também da organização da justiça. O trabalho do Ministério Público é importantíssimo também nessa parte, né? A repressão penal, penitenciária. Então é um conjunto. É um sistema completo. É um sistema completo que não pode ser, a gente não tem como isolar um deles e deixar isso para lá, não é? É uma harmonia que tem que existir, né? Como diz o texto do nosso Código de Trânsito, é de direito e responsabilidade de todos, né? Então a nossa Constituição diz, e o Código de Trânsito praticamente nas suas regras diz isso também, né? Então isso chega a outra questão. Antigamente, nós tínhamos uma diferença intelectual muito grande dentro das polícias, tanto na polícia militar quanto nas polícias civis. Os delegados tinham um nível superior, os oficiais tinham um nível superior. E os agentes e os praças tinham um nível médio. Hoje, com a evolução da educação, com a evolução da ciência, enfim, com a vida evolutiva que nós já tivemos a partir do século XX, que é a era da informação, da ciência, da tecnologia, hoje, basicamente, todas as polícias do Brasil,
requerem curso superior, tanto para o praça como para o oficial. Então, isso não leva a gente para uma perspectiva que futuramente nós devemos também copiar essa evolução dentro das polícias, igual existe na América e na Europa? A questão toda não é simplesmente dar o diploma. A questão toda é o funcionamento cerebral em termos de compreensão das suas responsabilidades. E divisão dessas responsabilidades, que eu acho que elas existem bem nas leis, né? O que nós temos também, por outro lado, o Ministério Público e temos o Poder Judiciário para ir regrando possíveis dificuldades que possam ter existido em termos de conflitos, né? Mas, de um modo geral, eu acho que há, no todo do Brasil, e eu conheço o Brasil de Roraima até Rio Grande do Sul, conheço o Brasil bem nessa parte, eu estive com eles em várias oportunidades. Há, pelo menos pelo pessoal que trabalha conosco, uma compreensão muito favorável a isso, né? Não existe dificuldade. A questão toda é praticar com honestidade e com efetividade a aplicação da lei. Se nós tivermos isso com todo o sistema trabalhando uniformemente e com o desejo de trazer benefícios para a sociedade, eu creio que nós vamos chegar a uma convivência muito boa de praticidade profissional. Ainda há muito que fazer, tá? Mas nós vamos chegar lá. Nós estamos no caminho da evolução. Estamos e já evoluímos bem. Eu como oficial, já fiz palestras em várias academias militares do Brasil, e eu falo exatamente isso, e eu tenho, por parte dos alunos e dos que me ouvem, uma boa compreensão do meu pensamento. Em tudo aquilo que eu escrevi também nos meus trabalhos técnicos, nos livros que eu já escrevi, eu falo também sobre isso, da importância da nossa convivência de trabalho com os nossos companheiros de todas as nuances, né? E eu creio que já evoluímos bastante e acredito até que estejamos assim num caminho muito bom de organização. Coronel, o senhor é presidente da AMBrasil, Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Sim. Existe outra entidade de nível nacional também, que é a Federação Nacional dos Militares Estaduais. A entidade, a FENEM. A entidade que o senhor preside, ela tem oficiais e praças. Então, acho que a FENEM é oriunda de oficiais. Mais oficiais, né? Mais oficiais. E a partir do evento, da criação e da vivência dessas duas entidades de nível nacional no Congresso Brasileiro, é que a gente observou que melhorou a representação política dos policiais, bombeiros e policiais militares, bombeiros e civis do Brasil. Criando também no âmbito das polícias civis os sindicatos nacionais das polícias civis, tanto de agente quanto de delegado. E hoje nós temos no Congresso uma bancada de policiais muito grande. Sim. Nós temos um bom número de deputados oriundos das polícias militares, deputados oriundos das polícias civis, da Polícia Federal, acho que da Polícia Rodoviária Federal também. Eu não me lembro do bombeiro. Não me lembro do bombeiro. Bombeiro tinha o Derrite, né? Mas Derrite agora é secretário. E a partir dessa praxis política, dessas entidades nacionais, o Congresso começou a trabalhar mais e a desenvolver mais um arcabouço legal mais condizente com a realidade brasileira. Que antigamente a legislação de segurança pública ela era oriunda de parlamentares que vinham ou do judiciário, que era o juiz, ou do Ministério Público com os promotores. Hoje nós temos uma bancada
que até pejorativamente é chamada de bancada da bala, que hoje está produzindo legislação de segurança pública muito mais próxima da realidade, das instituições policiais, do sistema criminal como um todo, do que antigamente. Qual é a impressão que o senhor tem? Não, eu creio que nós estamos bem, assim, hoje. Vamos melhorar. Agora, é evidente que, quer dizer, hoje podemos dizer que nós temos uma representação dentro do Congresso, né? Com parlamentares que vieram até mesmo lá das praças, né? E dos oficiais, e da parte da corporação da Polícia Judiciária também. Então, delegados e agentes. Delegados e agentes. Eu tenho a impressão que eles têm até conversado muito bem, há um entendimento muito bom entre eles lá dentro do Congresso, não há divergências assim maiores, pelo menos que eu as tenha visto. Então, eu creio que a legislação que nós temos, creio que o que nós produzimos lá atrás, que demos sugestões lá atrás, elas permitiram um bom assentamento dessas organizações em todos os estados da federação. Eu posso dizer isso porque eu conheço as corporações, pelo menos as minhas, a Polícia Militar e Bombeiros, eu as conheço, as de Roraima até do Rio Grande do Sul. Então eu vejo uma grande sintonia de trabalho. O que às vezes falta exatamente, e os militares são um tanto avessos nisso, são de debates públicos, né? Tanto por eles mesmo, que não gostam de enfrentar o público nisso, mas assim, em termos das academias militares, eu acho que há uma boa formação dos nossos oficiais, eu estou me referindo às polícias militares e bombeiros. Então, eu acho que evoluímos bastante. Temos que trabalhar mais, temos que escrever mais, temos que evoluir mais. Produzir mais. E também não deixar não deixar a oportunidade passar, por exemplo, sem que casos que evoluam na escala jurídica dos processos, elas estejam nos tribunais superiores e fiquem sem debate. O debate ele é muito importante, é um debate bem aceito pelos ministros e pelos julgadores, desde que feito com essa segurança que nós temos de estar realmente trabalhando para o bem do cidadão brasileiro. Nós temos hoje 2 exemplos que eu acho que são um marco na história das instituições policiais brasileiras. Nós temos a legislação federal, que era a legislação básica das polícias militares, que é de 1967. Isso foi uma época diferente. E está até hoje vigorando, né? Mas, recentemente, foi aprovado na Câmara a Lei de Organização Básica das Polícias Militares. Sim. Foi aprovada também a Lei de Organização Básica das Polícias Civis do Brasil. A lei da legislação básica das polícias civis está em fase de tramitação final no Senado. E a lei de organização básica das polícias militares também. E nós vimos recentemente um trabalho que é inédito. A União do Sindicato Nacional das Polícias Civis, a FENEM e a AME Brasil, que se juntaram no Congresso para que fosse feita a legislação dessas instituições policiais, onde todos participaram da discussão, tanto de a Polícia Militar participou das discussões da legislação da Polícia Civil e vice-versa. E se chegou a um acordo. Todos acordaram os 2 textos que foram acordados com os relatores, com as associações, com os sindicatos que trabalham prestando essa assessoria parlamentar no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Então é isso que eu digo, esse amadurecimento político, sem dúvida, não está levando a gente para esse caminho de uma evolução mais rápida no futuro próximo?
Perfeitamente, eu acho que evoluímos nesse sentido. Houve debates lá atrás muito grandes, disputa de espaços, né, que não precisam ser assim engrandecidas, porque na verdade todos trabalhamos com o mesmo objetivo, é prestar um bom serviço ao cidadão no nosso trabalho, né? E essa constatação que você acaba de dizer, ela é uma demonstração clara e inequívoca do amadurecimento que nós tivemos ao longo desse tempo todo, né? Nesse aspecto, eu particularmente, analisando o contexto da produção legislativa do Congresso, vejo que a polícia é uma das instituições mais conservadoras do Brasil. Sim. E a justiça também. Uhum. O Ministério Público já tem um processo de mais... Tá sentando-se. Mais notório, né? Mas eu acho que a gente precisa de também, do jeito que aconteceu no âmbito do Ministério Público e das polícias, acontecer também no Judiciário. Nós temos um Código Penal da época do nosso Nelson Hungria. E temos um Código de Processo Penal que é desatualizado, porque o século XX e hoje, no século XXI, aconteceram as mudanças mais expressivas dentro da vida das sociedades contemporâneas do nosso planeta Terra. O acirramento do desenvolvimento da tecnologia e do processo científico mudou a face das sociedades. E a nossa legislação penal e a nossa processual penal, ela ainda se encontra fundada em preceitos e conceitos do século XIX. O senhor constata ou concorda com essa minha afirmação ou o senhor pensa diferente? Não, essa análise sua ela é perfeita. Na verdade, o que nós constatamos hoje e temos hoje realmente é uma evolução constante. Só que essa evolução, para resultar em termos concretos de objetividade e prestação de bom serviço aos cidadãos, ela tem que passar, primeiro, superar essa fase de debate. Segundo, chegar no parlamento e o parlamento em si constatar realmente a necessidade de alguns aperfeiçoamentos e propiciar que algo seja feito em prol do cidadão, né? Porque muitas pessoas, elas debatem, por exemplo, quando chega em alguns tipos de debate que eu participo, por exemplo, junto a um nível universitário, eles criticam, por exemplo, o modelo militar da organização das polícias militares, né? E sendo que eu só digo assim, se os senhores quiserem uma constatação mais óbvia de que nós estamos certos, vocês pegam uma passagem aérea e vai e fica uma semana na França examinando o que se passa lá. Então o que se passa lá em termos de organização é a mesma coisa que nós temos hoje aqui, né? Coronel, nós já estamos caminhando para o final da nossa apresentação. Foi uma abordagem diferente daquelas que nós costumamos fazer, porque ela partiu do projeto conceitual da Constituição acerca da segurança pública, como nasceu a nossa participação, a sua principalmente, de vários outros, e o caminho da evolução. Então, eu concordo que nós estamos evoluindo, talvez não na velocidade que os mais novos acham, mas a gente já constata um avanço significativo dentro do processo da prudência, da maturação do status quo da sociedade, enfim. E a gente está mostrando a importância do parlamento e da convivência de todo o sistema criminal brasileiro. Aí não entra só as polícias, justiça, Ministério Público e o sistema penitenciário brasileiro. Para evoluir de uma forma integrada, conjunta
e simétrica, porque não pode evoluir um à frente de todos, nem ficar um atrás de todos. Tem que ser uma evolução simultânea, harmônica e na perspectiva da cidadania. Prestar bom serviço ao cidadão. Né? Então, isso hoje foi um programa que teve esse escopo, esse objetivo. Nós vamos depois continuar esse assunto já num patamar mais acima. E eu agradeço aqui a sua participação, o senhor ter achado um tempo na sua agenda, que hoje, além de trabalhar com segurança pública, o senhor também é advogado, tem uma banca consagrada aqui no Distrito Federal. E eu me sinto orgulhoso de continuar amigo do senhor, continuar participando da sua amizade, dos nossos debates, depois de mais de 30 anos de convivência que a gente já teve ao longo da nossa carreira. Eu agradeço, acho que foi muito bom, porque foi um processo inicial dos nossos debates, que vai, e futuramente nós vamos vir outras vezes aqui, continuar esse debate, porque 1 hora é pouco. Muito obrigado. E com suas palavras para suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui expondo o meu ponto de vista, o nosso ponto de vista, que eu fui professor dessa matéria em academias militares. Eu tenho uma sensação muito boa dentro do meu perfil de que nós evoluímos bastante. E nós ainda vamos evoluir para poder termos aqui no nosso país o melhor modelo de compreensão do nosso regramento jurídico, do nosso comportamento profissional, de modo que traga para o cidadão a tranquilidade que o cidadão merece e a confiança, importante é isso, a confiança que ele deva ter nas nossas organizações. Que elas têm o melhor propósito, elas têm os melhores quadros, as melhores academias, trabalham no sentido de uma interação social muito grande. Né? Eu estou dizendo isso porque eu conheço o Brasil, de Roraima até o Rio Grande do Sul. Então, eu tenho confiança de que caminhamos bem e ainda estamos assim para alcançar os melhores objetivos, para chegar assim à melhor prestação de serviço ao cidadão brasileiro. Obrigado. Um abraço, até o próximo episódio com outros convidados. Sem dúvida. A nossa audiência, mais uma vez, obrigado. Obrigado.